Fala meu amigo, minha amiga advogada, hoje eu quero falar sobre algo que é bastante recorrente, que é a intenção dos advogados de ter aquela página do Instagram bombástica, com muitos e muitos seguidores, com muitos comentários, enfim, o quanto isso pode representar em negócios, certo? E como fazer isto, né? Que é o que todo mundo quer saber. Aconteceu há poucos dias de um advogado criminalista muito próximo a nós, cliente nosso, dizer o seguinte, né? Ele mostrou o perfil de um criminalista e que tinha lá perto de 70, 80 mil seguidores, enfim, ele tinha uma expressividade muito bacana, muito engajamento, muito bem feito o trabalho, diga-se de passagem por ele. Só que ele me abriu o seguinte, olha Guilherme, eu dei uma olhadinha aqui e vi que em número de processos ele tem pouquíssimos, ele tem quase nada, mas ele é uma puta autoridade digital, as pessoas, né, têm ele como referência. Então é como se ele estivesse dizendo para mim, eu quero ser esse cara, eu quero ter essa referência, essa autoridade, né? Mas eu quero ter bastante processo. E ele, até então, teoricamente, não tem isso. A lógica que ele construiu, né, esse advogado, é um advogado relativamente jovem, né, de formação, acho que ele tem próximo de uns 5 anos, foi construir essa autoridade para depois construir esta carteira de clientes e de negócios, né? Então hoje ele tem essa autoridade, consegue inclusive vender outras coisas, de certa forma, né? Ser convidado para falar sobre o assunto, enfim, tem outros indicadores e outros benefícios que ele acaba obtendo em função disso. Mas na prática, eu passei para ele 3 pontos que são importantes e eu quero compartilhar contigo. O primeiro ponto, que existe uma diferença muito grande, tá? Que é a diferença entre você terceirizar, né? Porque eu entendo que o perfil deste advogado que a gente colocou como referência é um perfil muito mais ele, o tempo todo extraindo dele a criatividade. Então ele não está terceirizando. Por isso que eu coloco como ponto aqui, né? 70% ou 80% é dele o trabalho. É ele quem tem que ter aquela criatividade, é ele quem vai ter a autonomia, enfim, e a proatividade de todos os dias entregar algo relevante. Então isso é muito difícil. Por quê? Porque você tem que estar o tempo todo consumindo, você tem que estar o tempo todo conectado, pensando naquilo, para que você compartilhe com muita frequência e consiga alavancar, né? Que a gente fala rapidamente o seu canal. Então perceba a dificuldade que é você terceirizar aquilo que está na sua cabeça, né? Terceirizar aquilo que você está pensando, a forma como você gostaria de compartilhar. Por que é muito caro, né, e muito difícil você fazer isso? Primeiro porque você tem que publicar muito, é um indicador, é o segundo indicador. Segundo, que é difícil você terceirizar 100%, você conseguir fazer com que as pessoas percebam, né, captem aquela mensagem que você quer transmitir. É como se você, dentro do escritório de advocacia, já deve ter passado por isso, ensinar um estagiário. Você passa para ele a tua visão sobre aquele determinada causa, né? E aí quando ele vai peticionar, ele entrega para você e você fala, não é nada disso, você não captou a mensagem. Pensa a dificuldade que é, quantos anos você teve que estudar para poder ter essas sacadas, esses insights que você tem hoje. É difícil transferir isto. Então esse tipo de profissional que consegue escalar rapidamente, raramente no começo eles terceirizam. Eles aceitam que realmente eles têm que colocar a mão na massa e 70%, 80% do trabalho vai partir dele. Porque até se ele for terceirizar, né, pelo número de publicações que ele precisa fazer, ele teria que gastar muito. Então existe uma grande diferença entre escritórios que não querem fazer isso, ou que querem fazer isso, mas não tem uma pessoa para fazer, né? E os escritórios que, as pessoas que acabam aceitando esta missão e esse desafio, esse compromisso, que é um compromisso de médio prazo e, diga-se de passagem, muito, muito trabalhoso. Legal? O segundo ponto, que é importante bater contigo, é o número de publicações. É fácil de você entender o porquê, é um indicador, tá? Para você saber se você está indo no caminho ou não. Esse advogado que eu coloquei como exemplo, ele tinha próximo a 900 publicações. Sabe o que é 900 publicações? Vamos pegar aqui traduzindo. Ele tem, acho que mais ou menos uns 4, 5 anos, pelo que eu pude perceber a página. Se a gente colocar isso em tempo, tá? E ele tem publicado diariamente, é como se ele tivesse feito um post a cada 2, 3 dias. Só que hoje ele faz praticamente diariamente. Então no começo, geralmente, né, você tem que fazer diário. Então pensa assim, de segunda a domingo você fazendo publicação, olha o quanto você tem que ser criativo, certo? Para que você consiga escalar. Este número aqui, ele dá muito entendimento claro para você de, por exemplo, assim, você tem lá 100 publicações e você tem 1000 seguidores. E aí você pensa, pô, tô 900 publicações, quanto eu vou ter? Se você simplesmente calcular e dividir, você já vai ter uma noção de que existe um número, né, de seguidores, ou enfim, um número de resultado que você obtém pelo número de publicações. Está muito relacionado. Então não adianta a gente querer, né, por exemplo, nós aqui, nós temos um pouco mais de 150 publicações. Queremos ter o mesmo resultado de uma página que tem 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, com 500 publicações. O fator tempo e a quantidade de publicação faz sim toda a diferença. Por que esse indicador eu gosto tanto dele? Porque ninguém faz, né? Ninguém chega a 900 publicações
sem olhar para aquilo que está acontecendo, sem olhar o que dá mais resultado, sem, sabe, ajustar o lema, ajustar a direção do conteúdo que ele está oferecendo. Então vai chegar um momento, a hora que chegou na 100ª publicação, ele vai dizer, poxa, isso aqui está me dando trabalho. Então, se eu vou crescer com isso, eu preciso olhar para aquilo que está dando certo. Então você vai ajustando, né? Então a minha recomendação é que você foque primeiro na disciplina, no hábito, para você chegar na publicação número 50, para depois chegar na 100, para depois olhar para 150 e naturalmente a consequência é você ter uma base de pessoas que queiram te seguir, porque o seu conteúdo é de qualidade, certo? Então não mire no resultado, né? Ah, puxa, fiz 10 publicações e não tenho nada ainda, está crescendo muito devagar. Não, compare com você mesmo, apenas o seu número de publicações. Mire 50 publicações e depois você vai ajustando. Né? Bem na linha do feito melhor do que perfeito, porque no começo não vai ser legal, não é bom, não vai ser perfeito, tá? Ninguém vai ver tanto valor, mas você precisa criar o hábito, a disciplina para depois você poder corrigir. Bacana? Então olhe muito para esse número de publicações quando você vê páginas assim e tenha isso em mente, que faz toda a diferença. Legal? E o terceiro é o planejamento, né? Que está muito associado a isso. O que acontece? Se você começa a fazer bastante publicação, mas não, por exemplo, engaja, né? Não segue, não curte, não comenta, não cria conexões com outras páginas, naturalmente você vai ficar muito reativo, né? Você só responde realmente a quem chega até você, né? Então você não interage, não tem engajamento. E isso para o algoritmo é muito ruim. Então no seu planejamento, né, no fator tempo, você tem que prever isso, um tempo para você ir atrás, né, a mostrar a sua página, estar testando hashtags, enfim, layouts, formas diferentes de abordar isso. É preciso dedicar tempo para isso, né? Então, este planejamento, claramente eu diria para você, se você quer chegar num volume como esse, tenha em mente que você vai precisar diariamente de no mínimo 2 a 3 horas. Aqui tem um ponto que é importante, que é uma boa notícia para você. Depois de 6 meses, né, 1 ano fazendo isso, você vai conseguir fazer com menos tempo. Mas no começo pode ser que você gaste até mais tempo para fazer tudo o que você precisa, porque não é fácil ser criativo todo dia e não é fácil fazer um planejamento pensando em entregar a informação, tá? Uma vez, né, por dia, que seja, durante 1 ano. Olha a quantidade de assuntos, são 365 publicações. Não é fácil, então você tem que planejar literalmente, né, a tua agenda, a tua forma de estar captando informações para estar criando pauta o tempo todo. É um trabalho extremamente complexo. Então eu tiro muito o chapéu para esses caras que conseguem fazer isso. A gente está tentando aqui e de fato publicações diárias, né, quase que a gente faz aqui, é muito difícil, né? São várias pessoas envolvidas para que a gente consiga fazer essa entrega. Então eu queria explanar bem, mas com indicadores muito simples, para que quando você entrar numa página, você dê valor muito para isso. Ó. A quantidade de publicações diz muito sobre o caminho que aquela pessoa percorreu. Porque certamente, esse advogado criminalista, como eu coloquei aqui como exemplo, nas primeiras 100 publicações, a qualidade era totalmente diferente, a forma como ele fazia era muito mais amadora, mas ele venceu primeiro a si mesmo, venceu a disciplina, conseguiu se superar, para depois ele conseguir atingir a performance. E aí quando você começa a crescer, naturalmente as pessoas começam, né, porque elas veem a quantidade de coisa que você entrega, começam a te seguir e você começa a fazer esta alavanca aí muito mais rápido. Bacana? Espero que tenha feito sentido, deixa a sua crítica, deixa o seu comentário, eu vou ficar bem contente em saber se você aceita esse feedback, se você entende a forma como a gente enxerga este mercado de redes sociais, de crescer no Instagram, enfim, seja qual for a rede social que você utiliza e tem no seu planejamento estratégico. Bacana? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até lá!